O funeral do meu avô milionário mal tinha terminado quando meus pais, que me ignoraram a vida inteira, entraram com um processo para tirar tudo o que ele me deixou. Lembro-me de encarar os papéis, metade descrença, metade raiva. Mas o verdadeiro choque veio depois, naquele tribunal gelado de Massachusetts. Minha mãe revirou os olhos assim que entrei, como se já soubesse que venceria. Então o juiz olhou para cima, congelou e disse: "Espere, as acusações são contra vocês." Cada sussurro parou. Meus pais ficaram confusos. Eles não tinham ideia de quem eu realmente era ou do que eu esperava fazer há anos. Cresci em uma casa onde o amor se media pelo silêncio. Meus pais, Diane e Scott Morrison, moravam a 2 estados de distância, mas poderiam muito bem viver em outro planeta. Eram do tipo que enviava cartões postais em vez de telefonemas, que apareciam no Natal apenas quando havia uma câmera por perto. Quando eu tinha 3 meses, eles me deixaram com meus avós por algumas semanas. Essas semanas se estenderam por décadas. Minha primeira memória não é do perfume da minha mãe nem da voz do meu pai. É da cozinha da minha avó Ellen. O cheiro da manteiga derretendo, o suave bater da colher de madeira na tigela, o som da sua risada quando eu derrubava gotas de chocolate por toda parte. Os melhores biscoitos têm um pouco de tudo, ela dizia. Nunca me repreendeu, nunca suspirou como se eu fosse um peso. Para ela, eu era suficiente. Meu avô, o juiz William Parker, era um homem feito de disciplina e bondade. Todas as noites, ele chegava do tribunal ainda de hobby, colocava sua pasta no chão e perguntava: "O que minha advogada favorita em treinamento aprendeu hoje?" Eu mostrava meus desenhos de giz de cera, e ele os estudava como documentos legais. Eu pensei que todas as famílias fossem assim até começar a escola. Outras crianças tinham pais nos jogos de futebol, nas peças, nas noites de volta às aulas. Eu tinha 2 cadeiras vazias e uma avó acenando o dobro para compensar. Quando perguntei por que meus pais não vinham, a vovó dizia: "Eles estão ocupados com coisas importantes, querida." Eu queria acreditar nela. Mas mesmo aos 7 anos, eu sentia a distância crescendo, como uma rachadura na parede que ninguém queria consertar. As poucas vezes que eles vinham, sempre era a mesma coisa. Diane chegava de salto designer, beijava o ar perto da minha bochecha e passava a visita inteira mexendo no celular. Scott ficava do lado de fora buzinando para ela se apressar. Aprendi cedo que fingir era a tradição favorita deles, mas meus avós nunca falaram mal deles. O vovô costumava dizer: "Justiça não é sobre vingança, Ava, é sobre aparecer." E ele aparecia para cada joelho ralado, cada feira de ciências, cada foto de formatura. Quando os colegas falavam de herança ou negócios da família, eu não pensava em dinheiro. Pensava na voz dele lendo histórias noturnas de revistas jurídicas, no zumbido constante do aquecedor antigo do escritório e no jeito que os olhos dele suavizavam quando a vovó ria. Hoje vejo claramente: amor é presença, não promessa. A ausência. A ausência era escolha. Então, quando ele morreu, quando o testamento foi aberto, descobri que ele havia deixado tudo para mim. Não foi ganância que deixou meus pais furiosos. Foi a exposição. O dinheiro não os humilhou. A verdade sim. E eles preferiam me destruir a encarar o que tinham feito. A primeira fissura surgiu em uma manhã cinza de ação de graças, quando eu tinha 18 anos. Voltei da faculdade para surpreender a vovó. Ela estava no jardim, de joelhos na terra, plantando bulbos de tulipa, mesmo com o solo parcialmente congelado. A primavera vale à espera, ela sorria. Ao pôr do sol, ela se foi, desmaiada entre os canteiros de flores que amava. Encontrei o vovô sentado ali horas depois, ainda segurando suas luvas de jardinagem. Ele não chorou. Apenas encarava a terra, sussurrando o nome dela como se pudesse responder. Enterramos a vovó 3 dias depois. Meus pais chegaram atrasados, saíram antes da recepção e nunca ligaram depois. Foi o dia em que parei de arrumar desculpas para eles. Depois disso, os domingos se tornaram sagrados. Vovô e eu cozinhávamos juntos seu famoso assado, meus biscoitos queimados, e conversávamos sobre leis, verdades e como as pessoas se escondem por trás das aparências. Ele dizia: "A lei revela quem as pessoas realmente são, Ava. Ela tira a máscara." Eu não sabia então quão literal aquela lição se tornaria. Os anos passaram.
me formei em direito, me tornei promotora, e o vovô acompanhava a cada conquista com o mesmo orgulho silencioso. Meus pais enviavam um cartão de 2 linhas: bom trabalho. Orgulho de você. Essa era a versão deles de amor. Então, aos 87 anos, o vovô morreu dormindo. A casa ficou mais fria sem ele, como se as paredes sentissem falta da sua voz. Na leitura do testamento, esperava talvez seus livros, seu relógio, algo sentimental. Mas o advogado me entregou tudo: a casa em Brooklyn, suas economias, investimentos, mais de 3 milhões de dólares no total, e uma carta lacrada endereçada apenas a mim. Ela dizia: você mereceu isso não pelo sangue, mas pela presença. Lembro-me de segurar aquela carta tão forte que minhas mãos tremiam. Finalmente, validação, não riqueza, verdade. Mas então veio a tempestade. 30 dias depois, Thomas, meu colega e amigo mais próximo, ligou do escritório. Sua voz estava cautelosa, cuidadosa demais. Eles entraram com um processo contra você. Entrei em choque. Quem? Seus pais? Estão processando, alegando influência indevida. Eu ri. Eles acham que eu manipulei meu avô. Estão me acusando de controlar um homem idoso pelo dinheiro dele. Mas a risada se transformou em algo cortante na garganta. Claro que sim. Claro. Naquela noite, dirigi até a casa em Brooklyn, destranquei o escritório do vovô e encontrei uma pasta rotulada simplesmente como pagamentos. Dentro, décadas de registros, transferências mensais aos meus pais, notas que ele escrevia cada vez que pediam mais. Diane solicitava aumento, o negócio de Scott estava falindo de novo. Página após página, mais de 800 mil dólares no total. Ele sabia que este dia podia chegar. Ele me preparou para isso. Sentei-me no escuro com a pasta espalhada sobre a mesa e sussurrei: você os viu claramente, não viu, vovô? A raiva queimava baixa, constante e fria. Eles queriam me arrastar para o tribunal. Ótimo! Finalmente conheceriam a mulher que eles criaram. Thomas me avisou que o processo ficaria feio, mas nem ele sabia até onde meus pais iriam. Em uma semana, manchetes começaram a aparecer nos jornais locais: filha acusa avô aposentado de manipulação. Os repórteres ainda não sabiam meu nome, mas eu já sentia os sussurros pelos corredores do tribunal. Os mesmos colegas que antes me cumprimentavam com respeito agora desviavam o olhar. Lembro-me de estar no meu escritório tarde da noite, a única luz vinha da luminária da mesa, o zumbido da cidade lá embaixo. Na tela, páginas digitalizadas do processo, mentiras disfarçadas de luto: Ava Morrison exerceu influência indevida sobre seu avô idoso para garantir controle sobre sua herança. Me pintaram como predadora. Meus próprios pais. Por um instante, quase acreditei na versão deles sobre mim. É isso que a família faz, te convence de que você é a vilã por finalmente impor limites. Fechei o laptop, mãos trêmulas, e alcancei a caixa que havia trazido da casa do vovô. Dentro, os pagamentos, contas, mensagens que ele guardava meticulosamente. Provas de 20 anos de silêncio disfarçado de dependência. Espalhei tudo pelo chão: recibos, comprovantes de transferência, cartas da minha mãe implorando por um pouco a mais, promessas que nunca se cumpriram. Cada página era uma confissão, e o vovô mantinha tudo organizado, rotulado, datado. Meu pulso desacelerou. O caos no peito se transformou em algo mais frio, mais afiado. Quando Thomas passou na manhã seguinte, me encontrou sentado no chão, cercada por pilhas de evidências. Acho que vamos à guerra, disse baixinho. Ele olhou para os papéis, depois para mim. Você realmente quer fazer isso? Eu não quero, disse eu. Mas eles querem. Estou apenas dando a eles o que pediram. Naquela semana, construímos nosso caso peça por peça: testemunhas, cronogramas, cópias de todas as transferências, notas manuscritas do vovô, seus e-mails, exames médicos, provando que ele estava lúcido até o fim. Não era vingança. Era precisão. O tipo de justiça que ele me ensinou a acreditar. Ainda assim, as noites eram as mais difíceis. Uma parte de mim, a filha, ainda queria que eles parassem, pedissem desculpas, lembrassem que eu era filha deles. Mas essa esperança morreu há muito tempo, em algum lugar entre cartões de aniversário não respondidos e formaturas esquecidas.
Quando a data do julgamento chegou, o medo já havia desaparecido. No lugar dele, havia uma determinação firme. Eles queriam me enfrentar no tribunal. Só não sabiam em qual tribunal estavam entrando. Na manhã da audiência, Boston parecia adormecida. As ruas brilhavam como vidro quebrado, e meu reflexo na janela do tribunal parecia mais o de uma estranha do que o de uma filha. Dentro, o mármore ecoava a cada passo que eu dava. Deliberado, firme. Sentia os olhares, os sussurros: é ela, a neta, a que está sendo processada. Quando empurrei as portas do tribunal, o ar estava pesado de perfume e tensão. Minha mãe estava na primeira fila, cabelo impecável, lábios pintados de um rosa suave, a cor que dizia inocência. Ela olhou para mim e revirou os olhos, aquele longo e ensaiado revirar que usava quando eu tinha 6 anos, quando derrubei suco no casaco dela de grife. Meu pai encarava o chão, como se a invisibilidade pudesse salvá-lo. Então o juiz Brennan olhou para cima. Por um instante, seu rosto parecia vazio, apenas mais um caso. E então seus olhos congelaram, reconhecimento dominou. Espere, as acusações são contra vocês, disse em voz alta antes de se corrigir. O tribunal silenciou. Até minha mãe parou de fingir. Ele pigarreou, ajustou os óculos. Pode prosseguir. Palmer, o advogado deles, levantou-se primeiro. Voz suave, gestos teatrais. Eu já havia visto seu tipo centenas de vezes no tribunal, aquele que acha que charme pode reescrever fatos. Meritíssimo, começou ele. Este caso é uma tragédia. Uma filha devotada injustamente excluída do testamento do pai por uma neta manipuladora que explorou o luto de um homem idoso. Ele gesticulou em direção à minha mãe. Diane enxugava os olhos com um lenço provavelmente escolhido para combinar com o traje. O juiz Parker adorava sua filha. Palmer continuou. Nos últimos anos, ele estava vulnerável, confuso e isolado. Minha cliente, Sra. Morrison, foi privada da chance de se reconciliar. Em vez disso, o patrimônio do pai foi injustamente desviado. Eu sentei ali, mãos entrelaçadas, ouvindo. Meu pulso nem acelerou. Passei anos enfrentando homens que mentiam melhor do que isso. Eu podia sentir a falsidade antes mesmo da tinta secar. Quando Palmer terminou, Thomas se levantou. Sem teatralidade, apenas autoridade silenciosa. Meritíssimo, as provas mostrarão que o juiz William Parker estava em plena capacidade mental e deliberado em suas decisões. Também mostrarão que os autores, Sr. e Sr. Morrison, receberam mais de $800.000 dele ao longo de 20 anos, enquanto visitavam menos de uma vez por ano. Sussurros percorreram o tribunal. A calma pintada de minha mãe rachou levemente. Palmer a chamou para depor primeiro. Ela ajustou o blazer, alisando rugas invisíveis. Ele era tudo para mim, sussurrei para mim mesma, lembrando do que ele sempre significou. Asterisco asterisco, ela começou a falar, a voz tremendo levemente, o suficiente para parecer ensaiada. Amo muito meu pai. Falávamos com frequência, mas depois que a esposa dele morreu, ele se afastou de todos. Thomas se levantou para o contra-interrogatório, tom educado, cirúrgico. Sra. Morrison, de acordo com o calendário do seu pai, a senhora o visitou 4 vezes no primeiro ano de vida da sua filha, Natal, Páscoa, aniversário dela e um sábado de julho. Está correto? Ela apertou os lábios. Eu era jovem. Entre os 5 e 18 anos, não lembro exatamente. Ele levantou uma pasta, os pagamentos. Seu pai documentou cada visita junto com as transferências mensais para você e para o Sr. Morrison. Mais de $800.000 no total. Pode explicar por que alguém manipulado continuaria recebendo pagamentos voluntários por 2 décadas? A voz dela falhou. Ele queria ajudar. Thomas se inclinou. Ele ajudou, mas apenas financeiramente. Emocionalmente, a senhora estava ausente. Fisicamente, também. Quando foi a última vez que viu seu pai antes de sua morte? Silêncio. Ela olhou para meu pai, que desviou o olhar. 3 anos antes dele morrer. Thomas continuou. No aniversário de 84 anos dele, 90 minutos, sem bolo, sem fotos. Está correto? Ela engoliu em seco. Sim.
Ele pausou, o tempo exato para que a verdade queimasse. Então o homem que a senhora amava profundamente morreu acreditando que você estava ocupada demais para visitá-lo. E agora a senhora está aqui, alegando que a fortuna dele era justamente sua. Palmer contestou, argumentativo. Sustentado, disse o juiz Brennan suavemente, mas sem tirar os olhos da minha mãe. Chegou a vez do meu pai. Scott subiu ao banco das testemunhas, mãos inquietas, parecia menor do que eu lembrava. Thomas foi direto. Senhor Morrison, o senhor compareceu à formatura do ensino médio da sua filha? Ele hesitou. Estávamos fora da cidade, faculdade de direito, disse, balançando a cabeça. Thomas projetou uma foto na tela do tribunal, eu de beca e capelo, o vovô na primeira fila, aplaudindo. O silêncio era pesado. A senhora não estava lá, disse Thomas. Mas ele estava. Eu encarei a foto, garganta apertada. Não de dor, mas de orgulho. Palmer tentou um último argumento. Meritíssimo, o luto turva o julgamento. Meus clientes amam o pai deles. Foram vítimas de manipulação. O juiz Brennan assentiu uma vez. Vamos ouvir a ré. Levantei-me. O som dos meus saltos no chão ecoava como uma contagem regressiva. Levantei a mão direita, fiz o juramento e sentei. Thomas, senhorita Morrison, pode contar ao tribunal sobre sua relação com seu avô? Olhei diretamente para minha mãe. Ele me criou. Me ensinou a dizer a verdade mesmo quando dói. Palmer interrompeu. Não é verdade que a senhora se beneficiou financeiramente dessa relação? Sim, respondi, mas não do jeito que você quer dizer. Ele me deu algo que não se compra, consistência. Ele aparecia. A senhora o encorajou a excluir a filha do testamento? Encontrei os olhos dele. Se fosse dinheiro que eu quisesse, teria perdido muito tempo jantando com um homem idoso em vez de fazer networking. Mas eu não estava atrás de dinheiro, asterisco asterisco, eu estava correndo atrás da única família que me restava. A sala ficou em silêncio. Até Palmer não tinha resposta para aquilo. Thomas entregou ao juiz a carta lacrada que o vovô havia me deixado. O juiz Brennan leu em silêncio, o rosto suavizando. Olhou para cima. Esta carta, por si só, fala muito. Ele se voltou para meus pais. O tribunal decide que o testamento do juiz Parker reflete suas intenções verdadeiras e deliberadas. Não há evidência de manipulação, nem sinais de incompetência. A reivindicação dos autores é sem mérito. O martelo bateu. Caso encerrado. Custas legais atribuídas à ré. Minha mãe ofegou, como se tivessem arrancado o ar dos seus pulmões. Meu pai desabou na cadeira. À medida que a sala se esvaziava, ela se aproximou, a voz trêmula. Ava, por favor, podemos conversar? Olhei para ela, a mesma mulher que me deixou e nunca olhou para trás. Conversar sobre o quê, Diane? Sou sua mãe. Balancei a cabeça. Não. Você é a mulher que me deu à luz. Minha mãe era Ellen Parker. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não senti nada, apenas clareza. Virei para sair, mas pausei na porta. As luzes do tribunal refletiam no mármore, e pela primeira vez em anos, senti o peso se levantar. Eles nunca souberam quem eu realmente era, sussurrei. Lá fora, o ar frio bateu no meu rosto, cortante e limpo. Desci os degraus do tribunal, os saltos batendo como pontuações finais de uma história finalmente concluída. Quando cheguei do lado de fora, o céu estava prateado, aquele tom que vem pouco antes da neve. Repórteres esperavam nos degraus, microfones piscando como pequenas armas. Passei direto por eles. Sem declarações, sem discurso de vitória, apenas o som dos meus saltos cortando o barulho. Dentro do carro, finalmente respirei fundo. Pela primeira vez, o silêncio não parecia solitário. Parecia conquistado. O vovô costumava dizer: a justiça é lenta, mas sempre chega na hora certa. Ele estava certo. Levou 32 anos. As semanas após o julgamento foram silenciosas. Meus pais desapareceram de todas as manchetes da minha vida, de tudo. Sem ligações, sem desculpas, apenas silêncio, a linguagem que sempre falaram melhor.
Mas desta vez, não doeu. 3 anos depois, eu estava atrás do mesmo banco onde meu avô presidira, agora vestindo sua toga. Juiz Ava Morrison, 39 anos, a mais jovem da história de Massachusetts. No meu primeiro dia, toquei o martelo de madeira que ele me deixou e sussurrei. Conseguimos, vovô. Os anos passaram. Promoções vieram, assim como a paz. Aos 60 anos, me aposentei. Minha última visita foi ao cemitério Mount Auburn, onde tulipas floresciam ao redor de duas lápides, William e Ellen Parker. Ajoelhei-me, plantando alguns bulbos novos ao lado delas. Você estava certo, disse baixinho. Família não é sobre sangue. É sobre quem aparece. E enquanto o vento se movia pelas árvores, pude quase ouvir sua risada novamente, firme, orgulhosa e livre. Família não se escreve em linhas de sangue. É provada pela presença. Aprendi isso tarde demais para salvar meus pais, mas justo a tempo de salvar a mim mesma, asterisco asterisco.